Mokushoku no Yonkishi, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, episódio 10, O Rugido da Destruição. Hauser e Nassens estão cercados por aquelas pessoas que se passaram por moradores de Kent, mas que na verdade são todos bandidos. Hauser comenta que ouviu falar deles, dos bandidos que atacavam os viajantes na Cordilheira del Fleiri, mas que não havia imaginado que eles estariam concentrados em Kent, disfarçados de nativos e roubando todos os pertences dos viajantes que passavam por ali. E os bandidos admitem que essa é a melhor estratégia, pois dessa forma eles conseguiam roubar as armas dos Cavaleiros Sagrados antes que eles pudessem atacá-los, seja ali ou em Del Fleiri. Inclusive, eles já roubaram também todas as armas e o cavalo de Annie que estava na pousada. No entanto, Hauser se levanta e chama todos de idiotas. O cavaleiro grita dizendo: "Vocês realmente acham que tirar as armas do capitão dos Cavaleiros Sagrados é o suficiente para derrotá-lo?" Aquela atitude deixa os bandidos assustados, e observando aquele ato de extrema confiança, Nassens, bem surpreso, em pensamento comenta que ele sequer hesitou de ir contra aquele grupo de bandidos, e que essa postura é com certeza digna do capitão dos Cavaleiros Sagrados de Liones. Porém, Edlen também estava confiante e diz para seu mestre: "Você já perdeu." E ao terminar de dizer isso, Hauser simplesmente vai ao chão. Nassens parece não entender por que aquilo aconteceu, mas Edlen explica que sabe exatamente o quanto de bebida alcoólica Hauser pode tolerar, pois ele se lembra muito bem quantas vezes ele precisou carregá-lo bêbado de volta para casa. Preocupado, Nassens pergunta o que eles pretendem fazer com eles. Mas para aqueles bandidos, a resposta era bem óbvia: eles irão vendê-los como escravos. No entanto, Nassens não irá permitir que eles façam isso. O garoto começa a emanar sua magia. Logo, uma estranha névoa começa a surgir, deixando todos aqueles bandidos confusos. O forte aroma de ervas emitido pela névoa começa a ter um estranho efeito naqueles que exalam aquele cheiro. No entanto, Edlen, ao perceber que aquilo é perigoso, usa seu braço para tampar seu nariz. Em poucos instantes, todos os bandidos caíram no mais profundo sono. Edlen questiona o que foi que Nassens fez, mas esse era simplesmente o efeito da sua magia. Mist Rain, Belladonna. Ao perceber que Nassens também manipulava a magia, Edlen se demonstra surpreso, e o garoto, após neutralizar todos aqueles bandidos, revela que irá sair daquela cidade com seus amigos. No entanto, Edlen chama a atenção de Nassens ao dizer: "Seus amigos? Está falando desse garoto?" Ao se virar para trás, Nassens percebe que naquele momento Edlen estava segurando Percival. O jovem herbalista fica sem reação e sem entender como Percival foi parar ali. Mas ao olhar para o chão no local onde Percival estava, o garoto percebe que ele ainda continuava ali no mesmo local. E isso buga o cérebro de Nassens, que acaba se distraindo e assim criando uma abertura para que Edlen o atacasse. Mudamos de cenário. Agora podemos ver Donnie do lado de fora, no topo da cidade. O rapaz, desolado, se culpa por novamente ter a mesma atitude de sempre, fugir do seu tio. E aquela dura frase do Hauser sobre sua mãe estar chorando no céu ainda ecoa em sua mente. E Donnie demonstra se conformar com essa realidade tão triste.
Mas de repente algo chama a atenção de Donnie, ou melhor, alguém. Edlin, que subia as escadas até o topo da cidade, se depara com seu ex-companheiro, que se surpreende com a presença do rapaz ali. Edlin comenta que viu Donnie na taverna e pergunta se ele por acaso está viajando com um grupo de artistas itinerantes. Donnie meio que desconversa e pergunta a Edlin se ele está em uma jornada de treinamento com seu tio. Mas sorrindo, Edlin apenas responde: "Não, pois eu cortei os laços com ele. Agora sou igual a você, desisti de ser um cavaleiro sagrado." Mas Donnie não consegue acreditar e pergunta o porquê, afinal, esse era um dos seus maiores sonhos. No entanto, Edlin decide fazer um convite a Donnie, perguntando ao rapaz se ele não gostaria de se juntar à sua equipe. Edlin conta que o tipo de trabalho que ele faz é muito mais fácil do que ser um cavaleiro sagrado, além de ser muito mais lucrativo também. Porém, Donnie estranha, pois isso não é algo que o Edlin que ele conhecia falaria, até porque os cavaleiros sagrados não são movidos pelo dinheiro. Mas Edlin insiste, dizendo que ele não se importa mais com essa história de cavaleiros sagrados, que ele não está nem aí para eles. E Edlin então começa a explicar mais ou menos como é esse trabalho. Ele diz para Donnie que ele pode fingir que é um morador da cidade e tirar dinheiro e pertences dos viajantes. E é incrível como isso dá certo. No entanto, Donnie dá risada disso, dizendo que ele parece até ser um bandido falando dessa forma. E aconselha Edlin, dizendo que se ele continuar com esse papo, os cavaleiros sagrados irão lhe prender. Entretanto, Edlin, com um brilho nos olhos, conta para Donnie que isso não irá acontecer, que os cavaleiros sagrados não irão nem chegar perto deles, pois ele tem um poderoso aliado do seu lado. Por fim, Edlin pergunta mais uma vez se Donnie quer se juntar a ele, mas Donnie responde dizendo que foi bom reencontrá-lo, conversar com ele novamente, mas que agora ele precisa voltar para seus amigos. Porém, assim que Donnie der as costas para Edlin, o rapaz muda de expressão e diz: "Nós estamos com todos os seus amigos." E imediatamente Donnie para de se mover e pergunta o que ele quer dizer com isso. Edlin coloca sua mão sobre o ombro de Donnie e esbraveja dizendo que aqueles artistas de rua que viajam com ele não são seus amigos de verdade, e que ele é o único que realmente o entende. Mas naquele instante, Donnie segura bem forte o pulso de Edlin. O rapaz, com uma expressão bem séria, olha para Edlin e avisa: "Se você fizer alguma coisa com eles, não irei ficar sentado só olhando sem fazer nada." Aquela expressão e aquelas palavras deixam Edlin espantado. Ele não esperava que Donnie fosse reagir dessa forma. Donnie solta a mão de Edlin e começa a caminhar enquanto diz para seu ex-companheiro que ele mudou. Mas o rapaz não estava disposto a aceitar o não como resposta. Com muita raiva, ele leva seus dedos até a sua boca e assobia bem alto. Naquele momento, algo muito grande se aproximava, e ao ver aquilo, Donnie fica paralisado, enquanto Edlin apenas diz: "Não, eu não mudei, eu só descobri o meu destino." Mudamos novamente de cenário. Vemos Hauser e nosso pequeno grupo de heróis sendo arremessados para dentro de uma prisão, e todos estavam amarrados, e com exceção do Nassens, os demais estavam também ainda sob o efeito do álcool. Os bandidos pegaram de volta todo o dinheiro que eles perderam apostando, inclusive
estão também com uma das peças do caixão da eterna escuridão, mas como eles não fazem ideia do que é aquilo, acabam devolvendo, arremessando o objeto na cabeça do pobre Percival, que imediatamente se levanta bem bravo, mas em menos de um segundo o garoto já estava roncando de novo. E diante desse cenário, o Narcís infelizmente não pode fazer muito, a não ser torcer para que Donnie ou Sim percebam que tem algo de errado. Mas enquanto os bandidos saem do local sorrindo, podemos ver alguém escondido observando eles. Hauser, já acordado, conta que Donnie é um covarde e que ele não irá ajudá-los, pois o cara com quem ele mais se importa é ele mesmo. E aquela pessoa que estava escondida se aproxima da cela deles, perguntando se todos estão bem. E aquele era o taberneiro, que revela que irá libertá-los. E ele se demonstra impressionado ao ver que Narcís ainda está sóbrio mesmo depois de beber todas aquelas bebidas. Mas o herbalista explica que acabou experimentando um pouco do vinho do seu avô uma vez, e que qualquer tipo de veneno que ele ingere, ele pode sintetizar, combinar e neutralizar dentro do seu corpo. E o álcool, afinal, também é um tipo de veneno. Por fim, o taberneiro grita o nome de Hauser, pedindo para o cavaleiro reagir. Mas Hauser pergunta quem é ele, como ele sabe seu nome. E aquele velho homem questiona se ele realmente não se lembra. E Hauser até tenta, mas não consegue reconhecê-lo de jeito nenhum. Até que finalmente ele diz seu nome. Eu sou Taizo. Há muito tempo atrás eu lutei contra você no festival de luta em Vaisel e você acabou comigo. E finalmente o Hauser consegue se lembrar, mas não perde a oportunidade de dizer que ele ficou muito velho. Porém, Taizo pede para ele não ficar de piadinhas, pois eles não podem perder nenhum segundo sequer, porque naquele ritmo a cidade inteira será dizimada. E por isso Taizo precisa da ajuda de Hauser, de um cavaleiro sagrado, para poder detê-lo. Hauser questiona: como assim a cidade será dizimada? Por quem? Pelo Edlin? E Taizo responde: não, ele não, mas o dragão ancião que ele domesticou. O que Edlin chamou naquele momento foi um imenso dragão. E Donnie, assustado com aquela criatura, foge para o mais longe possível. No entanto, aquele dragão encara Edlin com uma expressão de poucos amigos. Mas o rapaz, erguendo uma bolsa, pede para ele parar de olhar para ele daquela forma, pois ambos estavam no mesmo barco. Entretanto, segundo Taizo, o acordo que provavelmente existia entre Edlin e aquele dragão não iria durar por muito mais tempo. Donnie e seus amigos estão em apuros. Edlin não consegue aceitar seu destino e caminha para sua ruína. E aquele imenso dragão faz Donnie entrar em desespero. O rapaz mal consegue se mover de tanto medo. Edlin pergunta a Donnie se ele está surpreso e se vangloria dizendo que com aquele dragão eles serão invencíveis, que nenhum cavaleiro sagrado irá ter coragem de sequer desafiá-los. No entanto, Donnie quer ficar o mais longe possível daquela criatura, e sua atitude surpreende Edlin, que questiona para onde ele está indo. O rapaz grita dizendo que eles se conhecem há muito tempo e que ambos são desertores da vida e que deveriam ficar juntos, um apoiando ao outro. E Edlin então termina dizendo: abra seus olhos. Mas Donnie apenas corre sem olhar para trás. Mudamos de cenário. Podemos ver Percival e Annie ainda meio sonolentos sobre o efeito do álcool. No entanto, de repente, os dois voltam a si, ao estado normal. Confusos, eles se perguntam onde estão.
e com um sorriso no rosto, Nassins, ao lado de Taisel, diz estar feliz por eles finalmente terem despertado. Logo, o herbalista explica brevemente tudo o que aconteceu. No entanto, Anne estava mesmo preocupada com o dinheiro que ela ganhou. E ao olhar para o lado, ela vê o Hauser e logo se lembra que foi ele que pegou o seu dinheiro. A garota então começa a gritar com o cavaleiro dizendo: "É você, seu ladrão bêbado! Me devolva logo o meu dinheiro! E por que você está com a gente afinal?" No entanto, Hauser apenas se perguntava: quem é o ladrão bêbado aqui? E Anne seguia brigando com Hauser. Desta vez, ela entra num estado de paranoia e começa a imaginar várias coisas. Ela diz: ou será que você sabe que eu sou um Galdem, então por isso me embebedou para me vender? Ou esse olhar estranho só pode significar que você está apaixonado por mim? Porém, Hauser vira seu rosto e responde dizendo: sinto muito, garota, mas eu não gosto de garotinhas que nem você. No entanto, Anne fica bem bolada quando escuta isso. E usando a capa de Percival como lenço, ela começa a fingir que está chorando enquanto diz: como você ousa ferir meu orgulho como mulher? E Percival, sendo como ele é, sai em defesa dos seus amigos. O garoto, apontando o dedo para Hauser, diz: primeiro você bateu no Donnie e agora fez a Anne chorar. Nassins até tenta explicar a situação, mas o garoto não quer saber e termina dizendo: qualquer um que machucar meus amigos irá pagar. Mas Hauser apenas ri daquela situação e conta que apenas disse a verdade para Anne e que o Donnie mereceu aquilo. E Percival, sem hesitar, então salta dando uma super cabeçada na cabeça do estômago de Hauser. O garoto dizia que aquilo era por Donnie. E quando Percival ia dar o segundo golpe, o Nassins, ainda tentando impedi-lo, grita novamente, pedindo para que o garoto espere. No entanto, Anne também grita, só que com o Nassins perguntando por que ele está atrapalhando, pois o próximo golpe é por ela. Mas Nassins finalmente consegue dizer que aquele homem é o capitão dos Cavaleiros Sagrados do Reino de Leones e que ele também é o tio de Donnie. Imediatamente, Percival então para e começa a olhar para Hauser de outro jeito. Só que a essa altura do campeonato, Hauser já não estava nada bem e aquele golpe do Percival era o que faltava para o cavaleiro colocar literalmente tudo para fora. E voltamos para o topo da cidade, onde vemos Donnie fugindo daquele dragão. Edlin, conformado com a atitude do seu ex-companheiro, grita para os bandidos que estão um pouco mais abaixo, pedindo para que eles capturem o ruivo que está indo na direção deles. No entanto, ele pede também para que eles não o machuquem. Só que eles acabam não escutando muito bem as ordens do Edlin e questionam também nem saber quem é essa pessoa e simplesmente decidem que irão matá-lo. E Donnie, que já estava bem próximo a eles, escuta tudo isso. Enquanto isso, Edlin ordena que o dragão volte para o seu ninho, que ele irá lhe chamar novamente quando ele precisar. Mas o dragão demonstra uma certa resistência em cumprir essa ordem, até que Edlin lhe mostre aquilo. Com o ovo do dragão na bolsa, o rapaz volta a dizer: eu disse para ir, não disse? Ou você não se importa com isso? E isso é o suficiente para fazer com que o dragão vá embora como foi ordenado. E os bandidos finalmente chegam até o topo, mas eles contam que não viram nenhum ruivo pelo caminho. E Edlin, com raiva, grita com eles, pedindo para que eles procurem direito. E o Donnie estava ali escondidinho debaixo daquela passarela.
Mas os bandidos pedem para que Edlin esqueça isso e perguntam a ele sobre as crianças que eles capturaram, pedindo permissão para que eles possam testá-los antes de vendê-los. Porém, bem sério, Edlin responde: sem coisas desse tipo sob o meu comando. Parem de pensar em coisas absurdas e encontrem quanto antes aquele ruivo. E após esse sermão, os bandidos se viram dizendo que entenderam. No entanto, logo a gente percebe que eles não estavam nada satisfeitos com a postura do seu chefe. E enquanto Edlin estava de costas, um deles se agacha e pega uma pedra no chão. Naquele instante, alguém começa a contar como tudo isso começou. Eu encontrei Edlin pela primeira vez há cerca de 1 ano atrás. Ele era apenas um garoto, mas entrou na taverna de mau humor, aborrecido, como se tivesse perdido sentido na vida. Preocupado, eu tentei falar com ele, mas ele saiu sem sequer dizer uma única palavra. Mas da próxima vez que eu vi, ele já tinha mudado. Ele agora fazia parte de uma gangue de bandidos que comandavam tudo em Delfleire. Parece que quando ele saiu da minha taverna naquele dia, ele acabou arrumando briga com alguns bandidos, que no fim acabaram gostando da sua coragem e dos seus músculos, e por isso deixaram que ele entrasse para a sua gangue. Mas algo deve ter acontecido para que ele arriscasse a sua vida dessa forma, pois um dia ele decidiu entrar no ninho de um dragão ancião. Um lugar tão perigoso que nenhum outro bandido se atreveu a ir. Mas Edlin conseguiu roubar o ovo daquele dragão. Desde então, é com este ovo que ele está fazendo o dragão cumprir todas as suas ordens. Ele usou esse dragão para conquistar Quente, expulsar seus cidadãos e derrotar todos os cavaleiros sagrados que vinham atrás da sua cabeça. E foi assim que ele se tornou o Rei Sanguinário de Quente. Terminava Taisel de contar como tudo aconteceu. Porém, Annie questiona se apenas um ovo era o suficiente para domar um dragão. Mas Taisel responde dizendo que aquele é um dragão velho e que provavelmente esse era o último ovo que ela iria botar. Todos sentem pena do dragão, principalmente Percival. E Nassins pergunta a Hauser se foi por isso que ele foi até Quente, após ouvir esses rumores sobre seu aprendiz. Mas o cavaleiro estava num estado deplorável. Ele não estava em condições de explicar muita coisa, então ele apenas diz que aquilo não era da conta deles. Annie comenta que não consegue acreditar que aquele bandido bebum é o capitão dos Cavaleiros Sagrados. Já o tio do Donnie, ela não tem dúvidas. E Percival comenta acreditar que todos os capitães de Cavaleiros Sagrados são um bando de covardes. No entanto, Nassins nota que tem algo estranho. Ele comenta que aquele ovo pode chocar a qualquer momento. Portanto, Edlin não irá poder ameaçá-la para sempre com isso. E Taisel responde que ele está certo, mas que tem um porém, pois o ovo que Edlin está carregando neste momento é falso. E Annie, confusa, questiona como ele pode enganar um dragão desse jeito. E desta vez é o Hauser que responde: é magia. House explica que Edlin lançou um feitiço de imitação para criar uma cópia perfeita em termos de aparência e textura, mas que no fim não passa apenas de uma ilusão. O Nassins inclusive se recorda do Percival que ele viu antes. Agora ele entende que ele era apenas uma ilusão, apesar de parecer ser muito real. E o Percival pergunta o que o Edlin fez com o ovo verdadeiro, se por acaso ele comeu o ovo do dragão. Mas o Taisel responde que não comeu, que ele não fez isso, mas ele também não faz ideia de onde está o ovo verdadeiro. No entanto, o dragão aparentemente está desconfiado,
percebendo que tem algo de errado e que é só uma questão de tempo até ele descobrir toda a verdade. Então Taizo pede para que Hauser use sua força para parar o Edlin. Caso contrário, não haverá mais volta. Mas tanto Annie quanto Percival acreditam que Hauser, no estado que está, não irá conseguir fazer muita coisa. E o próprio Hauser acaba dizendo que não se importa, e que o Edlin deve arcar com as consequências das suas próprias ações. Mas Taizo insiste, dizendo que não é apenas o dragão que está atrás dele, pois os outros bandidos também não estão muito contentes, já que o Edlin não os deixa tocar em mulheres nem crianças, e nem matar os cavaleiros sagrados que eles derrotam. E todas as pessoas que eles capturam, ele solta no final. Ele age todo durão, mas por dentro ele é um bom garoto. Era o que Taizo dizia. E sim, aqueles bandidos eram bem diferentes do Edlin, que naquele momento estava caído no chão com um ferimento em sua cabeça. E mesmo que um pouco zonzo, o rapaz ainda tenta se levantar. Ele parecia sentir muita dor na sua cabeça, mas logo ele nota que os bandidos tinham tomado dele o ovo do dragão. E com isso, eles acreditavam que iriam dominar o mundo. Entretanto, Edlin sabia do risco que eles estavam correndo e grita pedindo para que eles devolvam o ovo. Mas aqueles bandidos ignoram Edlin, dizendo que ele nunca foi um bandido, que ele é apenas uma criança e que estava na hora daquele ovo ser usado da forma correta. Porém, naquele meio tempo, inesperadamente, o dragão surge batendo suas asas sobre eles. E isso acaba assustando os bandidos, que acabam jogando o ovo para o alto. Ao ver aquilo, Edlin entra em desespero. E ele até tenta pegar o ovo, mas ele cai no chão e quica para fora. O ovo, em queda livre, passa por Donnie e vai em direção ao chão. E o ovo caiu justamente na frente do Sim e do Sylvan, que surpreso pergunta o que era aquele ovo gigante. Mas a raposa questiona perguntando se aquilo por acaso parecia ser um ovo para ele. E em poucos segundos, o ovo simplesmente desaparece, revelando ser apenas uma miragem. E o que todos temiam acaba acontecendo. Eles despertaram a ira do dragão. Aquela criatura, agora agindo por vontade própria, avança contra Edlin e aqueles bandidos que correm em desespero. Mas fugir da fúria daquele dragão parecia ser impossível. Apenas com uma patada, ele destrói parte da cidade. Quente começa a cair. Qual será o destino de Percival e do seu grupo diante da fúria indomável do dragão ancião? E o dragão destruiu com apenas um golpe parte da cidade de Quente, que desmorona. Donnie, que até então estava escondido, entra em desespero com todos aqueles escombros caindo sobre a cabeça dele. Bem irritado, o rapaz grita pelo nome de Edlin, questionando o que foi que aconteceu, já que ele havia domado aquele dragão. Dragão esse que, por sinal, estava extremamente furioso. Agora, usando seu enorme rabo, ele causava ainda mais destruição, espalhando ainda mais caos por toda aquela cidade. Os bandidos que antes haviam dominado Quente agora fugiam de medo. Em desespero, eles gritavam dizendo que Edlin arruinou tudo, que aquele dragão em fúria iria destruir Quente completamente. E o melhor a se fazer era retornar para o covil nas montanhas. Logo vemos Edlin escorregando pelas rochas para tentar chegar a um local seguro. Mas o dragão logo o encontra e, com toda a sua fúria, lança contra ele uma intensa rajada de fogo.
E olha que perigo, aquelas chamas passam bem pertinho do Donnie, deixando o rapaz ainda mais apavorado. Mas não reclama não, Donnie, porque você ganhou aí um bronzeamento natural de graça. Enquanto lá embaixo, a nossa pequena raposa e o cavalo de Annie estão apreensivos, com toda aquela confusão, com literalmente a cidade indo ao chão. E Sylvan, diante daquela situação, começa a entrar em desespero, dizendo para si que é muito perigoso continuar ali, mas sim já sabia para onde eles deveriam ir. Sendo guiado pelo poder mágico de Percival, a raposa conta que eles irão para o subsolo. Mas antes de partir, Sim termina questionando o motivo dos humanos estarem sempre causando tantos problemas. Enquanto Sylvan, apavorado lá atrás, apenas diz: "Vamos logo, chefe." E mais abaixo, lá no subsolo, todos conseguem escutar o rugido estremecedor do dragão. Para Percival, era notável quanto ele estava irritado, e Taizo dizia que era exatamente como ele temia. E diante desse terrível cenário, ele novamente pede a ajuda de Hauser. No entanto, o cavaleiro parecia ainda estar relutante em querer ajudar. Porém, naquele instante, todos escutam outro tipo de som, barulho vindo de uma daquelas paredes. Taizo se aproxima e logo percebe que uma daquelas paredes era falsa, e que ela simplesmente escondia uma sala secreta, e que dentro dela estava um dragão bebê. Para a alegria do nosso pequeno Percival, Annie logo questiona se por acaso esse dragão seria o filhote do dragão ancião, mas era notável que sim, ele de fato era o bebê daquele dragão. No entanto, o pequeno não estava nada bem, e esse era um dos motivos do Edlin não ter devolvido o dragão à mãe. Nesse instante, Annie até comenta que acha Edlin um cara muito estranho. Afinal, ela conta não saber se ele está tentando ser um cara bom ou um cara ruim, que isso não fazia o menor sentido para ela, e que ele era exatamente como Donnie nesse sentido. Enquanto isso, Nassens tenta ajudar de alguma forma aquele pequeno dragão, dando a ele alguns medicamentos. Porém, por ele estar bastante fraco e também não conseguir respirar normalmente, Nassens acredita que naquele ritmo ele não irá sobreviver por mais do que 3 dias. E finalmente Sylvan e Sim chegam até aquele local. Logo Percival pergunta à pequena raposa se ela por acaso viu Donnie lá fora, pois ele era o único que estava faltando. Mas Hauser interrompe chamando Donnie de covarde, dizendo que ele provavelmente já fugiu daquela cidade há muito tempo, deixando todos eles para trás. Entretanto, Percival não admite que Hauser fale assim do Donnie. O garoto retruca dizendo que Donnie não é um covarde e que se ele fugiu, ele com certeza irá voltar. E Percival termina lançando a chave do caixão da eterna escuridão para Hauser, pedindo para que ele devolva para Donnie quando o encontrar novamente, como se fosse um pedido de desculpas. E o garoto parte dizendo que vai procurá-lo, e Annie também decide ir com ele, pois ela acredita que ir sozinho é muito perigoso. E Hauser, que ficou para trás, começa a refletir. Naquele momento, uma lembrança do passado surge em sua mente. O cavaleiro ao lado de Edlin pedia para que Donnie explicasse o motivo daquela decisão. Ele dizia: "Você não quis sempre ser um cavaleiro sagrado? Então por quê?" No entanto, Donnie apenas respondia: "De qualquer forma, eu não tenho a mesma força mágica que você, tio. Peço perdão aos dois." Mas Hauser insiste dizendo: "Sua força não importa.
Com dedicação e o treinamento correto, você encontrará seu próprio jeito de usá-la, pois a magia não se resume apenas em derrotar seus inimigos. Porém, Donnie responde: sim, mas você sabe, eu realmente não quero morrer. E para Hauser foi com essa desculpa que Donnie fugiu. E, curiosamente, nós vemos o Sim, que também ficou para trás, observando em silêncio Hauser. E retornamos para o lado de fora, onde vemos desta vez o Edlen, que surpreendentemente sobreviveu àquele ataque mortal do dragão. Mas o rapaz está numa situação de risco, tentando se segurar ali nos escombros da cidade. Mas não demora muito para aquela madeira quebrar e Edlen começar a cair. Naquele momento, ele acredita que seu fim chegou. Porém, ele de repente para no ar. Edlen começa a flutuar. E isso foi graças à magia do Donnie. Mas o rapaz não ia aguentar segurá-lo por muito tempo, então pede para que ele se apresse e agarre alguma coisa. E os dois, seguros por enquanto, começam a conversar. Edlen zomba de Donnie dizendo: então o Cavaleiro Sagrado desertou, veio para o resgate? E Donnie, irritado, só responde: é assim que você me agradece? No entanto, Edlen também reconhece que no fim ele é apenas um defensor da justiça, aspirante a rei dos bandidos. E termina confessando que ele nunca deu certo em nada na vida. Mas Donnie comenta que é um pouco cedo para refletir sobre a vida. Afinal, nenhum dos dois sequer chegaram aos 20 ainda. E os dois seguem conversando. Desta vez, Edlen pergunta a Donnie como está o seu circo itinerante, do qual Donnie revela ter desistido, pois ele conta que agora tem um outro objetivo: voltar ao treinamento de Cavaleiro Sagrado. Edlen fica surpreso ao saber disso e questiona que ele tinha desistido justamente porque não queria morrer. E Donnie confessa que de fato ele não quer desistir da sua vida para proteger outras pessoas, mas agora ele encontrou amigos pelos quais está disposto a arriscar sua própria vida. E Percival finalmente alcança e consegue enxergar Donnie. O garoto imediatamente pede para que ele pule, e o rapaz salta pedindo para que Edlen confie nele e salte também, pois ele irá lhe segurar. E Edlen desta vez confia em Donnie, mas no momento que ele se solta, o dragão surge e mais uma vez se prepara para tirar suas chamas mortais. Novamente, tudo é incendiado por aquela rajada de fogo, que alcança até mesmo Anne e seu cavalo, que entra em desespero. Porém, logo o dragão percebe que algo estranho aconteceu. De dentro daquelas chamas, ele escuta alguém dizendo: eu entendo que você está com raiva porque roubaram seu ovo. Naquele momento, Percival protegeu todos com sua magia e ainda absorveu todas as chamas lançadas pelo dragão. E o garoto termina dizendo: mas eu também tenho coisas que quero proteger. Percival lança contra o dragão seu próprio fogo. Mas, como esperado, o dragão não sofreu nenhum dano. Disposto a arriscar sua vida, a determinação de Donnie o fez ficar. Percival não estava enganado. Agora, para proteger seus amigos, ele precisa lutar contra a fúria do dragão ancião. A luta irá começar.